Olá, eu sou o Roberto Chagas, está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero trazer para vocês mais uma dúvida que vai trazer muitas perguntas, muitos comentários neste vídeo que irei fazer. Pois as perguntas que têm vindo até mim é sobre quem era realmente a esposa de Caim. Então nós temos que compreender primeiramente e entender que eu pesquisei bastante, não somente dentro da Bíblia, mas em outros livros, e vi muitos vídeos que falam sobre essa questão. Mas muitas pessoas, que principalmente que têm muitos seguidores e gostam de falar sobre essas questões, eles dizem sobre ler texto e contexto. Por mais que eles estejam lendo e contexto, ainda sempre faltam alguns detalhes. E nós vamos entrar nesses detalhes aí. Fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Então vamos compreender, primeiramente, que Caim havia matado o seu irmão e ao cometer esse homicídio, ele diz para Deus que ele não poderia sair do local onde ele está, pois se ele saísse, alguém, presta bastante atenção, alguém poderia matá-lo. E Deus coloca nele uma marca e diz que aquele que atentar contra a vida dele será condenado 7 vezes. Então o próprio Deus já fala que ninguém que está ali, fora do local onde ele está, poderá tentar contra ele, o próprio Deus. Então vamos na Bíblia para compreendermos algumas questões para chegar na onde eu quero explicar para vocês. Vamos ler aqui o início da palavra, que fala sobre a criação de Deus e a forma que Deus tudo criou. Pois tudo que Deus criou foi por intermédio da palavra, com a autoridade do Pai, foi por intermédio da sua voz, tudo que Deus criou. Então, a palavra diz assim, que Deus chamou a lua, Deus fez a separação entre a luz, foi tarde, foi manhã, Deus disse, haja expansão entre as águas, Deus fez a expansão, Deus disse, ajuntem-se as águas de baixo. Você percebe aqui, eu estou encurtando aqui as passagens para que nós não levamos muito tempo na onde eu quero chegar. Então você vê aqui que tudo Deus, ele dá ordem, ele fala com sua voz. E Deus chamou Deus a porção de terra e o ajuntamento de águas, e viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva, verde, que dê semente, que dê árvore frutífera, e produziu a erva dando semente. E foi tarde e manhã. E disse Deus, haja luminares. E houve luminares, e sejam os luminares na expansão. E fez Deus os 2 grandes luminares. E Deus os pôs na expansão da terra, para governar o dia e a noite. E disse Deus, produzam as águas abundantes. E disse Deus, criem a baleia, todo réptil, a alma vivente. E Deus os abençoou. Isso tudo, Deus está falando do primeiro dia até o 6º dia. Agora nós vamos chegar aqui no último dia que Deus tudo criou, no 6º dia. A criação dos seres viventes. Tudo isso você vai encontrar, presta bastante atenção no que eu quero dizer. Todas essas falas de Deus, você vai encontrar no capítulo de número 1, que Deus dá ordem a tudo que ele está criando, ele está falando com sua voz. Por que eu estou dizendo isso? Porque houve uma pessoa que chegou a me fazer uma pergunta sobre uma determinada série que ela assistiu, que nessa série não falou essa parte que eu irei dizer agora. Eles pularam essa parte. Ou seja, cortaram a voz de Deus.
Eu não quero citar a série e nem muito menos a emissora. Então aqui ele diz assim: e disse Deus, a partir do versículo 24, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil e todas as séries de almas viventes. E para completar essas séries viventes, disse Deus assim, no capítulo 20, no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha bem, capítulo 1. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para dominar o peixe, dominar o mar, dominar as aves, dominar o gado, dominar o réptil. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou macho e fêmea. Deus criou com sua autoridade, com a sua voz. Então preste atenção o porquê que eu estou lendo todas essas passagens que Deus criou aqui no capítulo 1, com autoridade, com a sua voz. A partir deste momento que tudo Deus criou, era o sexto dia. Deus viu que tudo era bom e foi descansar, pois o sétimo dia nós sabemos que houve um descanso de Deus. Enquanto Deus descansava, ali ele havia dado ordem para que toda essa sua criação se multiplicasse. Isso não ocorreu de uma hora para outra. Isso pode ter ocorrido de tempos em tempos, de anos em anos e milhares de anos. Pode ter ocorrido aqui até 10 milhões de anos, pois a Bíblia não fala nessa questão de tempo. Mas se você pesquisar com historiadores, com cientistas que já descobriram muitos fósseis aí, tanto de animal como também alguns fósseis até de seres humanos, pelos exames que foram feitos, já são datados de 5 milhões de anos, onde a própria Terra ela está datada como criação de 4 bilhões e meio de anos. A criação da Terra ela é datada de 4 bilhões e meio de anos. Se Deus criou a Terra pelos cientistas, pela essa numeração de criação há 4 bilhões e meio de anos, então toda essa criação aqui já foi feita nesta data. Então vamos continuar. Quando Deus criou tudo e foi descansar, toda essa multiplicação que estava havendo ali foi se tornando má, foi se tornando corrompida. Não era uma criação de adorar a Deus. E Deus se entristeceu com aquilo que ele havia criado. Pode ter acontecido isso, de Deus ter entristecido. Mas Deus não tomou a decisão de desfazer da sua criação. Não, ele foi até um outro ponto ali, da onde ele criou tudo, reservou um ponto isolado, foi até uma outra localização, distante de todas essas criações, e ali ele criou o Vale do Éden. Ali ele criou o Vale do Éden. Aí nós entramos no capítulo de número 2, onde Deus criou o Vale do Éden. E ali no Vale do Éden, Deus também coloca o homem e a mulher. Mas desta vez, quando Deus coloca ali o homem e a mulher, ele não fala com sua autoridade. Nós sabemos que Deus usa as suas mãos para pegar do pó, do barro e criar o homem. E depois ele cria a mulher. Você sabe muito bem dessa passagem. Mas há um intervalo muito grande entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Muitos que virão esse vídeo não irão concordar, é evidente. É evidente que não irão concordar, pois o que eles querem que você entenda é o que eles estão falando, que a primeira criação é Adão, que a primeira criação é Eva e ponto final. Mas a Bíblia não fala isso, porque Deus criou a primeira criação com a sua autoridade e depois Deus criou com suas mãos. Há duas criações aqui, mas as pessoas não querem afirmar isso, não querem falar a verdade. Tem que ler contexto, tem que ler texto. Nós estamos lendo
os textos e os contextos. Mas fale a verdade, pois o Salmo 40 ele deixa bem claro sobre essa questão. Leia Salmo 40, versículo 8, 9 e 10, para falar a verdade. Você que gosta de fazer vídeo, leia o Salmo 40. E continuando aqui, Deus cria o homem com suas mãos. Deus vê que o homem não pode ficar sozinho. Põe o homem para dormir e tira dele uma costela e torna-se ali uma mulher. Esse casal multiplica e tem filhos. Comete o erro, comete um pecado. Agora nós vamos chegar aqui na parte de Caim. Por que eu falei toda essa questão? Para que você compreenda que como era na época, antigamente, e ainda ocorre hoje, onde você, em qualquer lugar do planeta onde você morar, nós temos aí os vereadores, deputados, que costumam colocar nomes de pessoas em ruas, nomes de pessoas em praças, nome de pessoas em prédios, em condomínios. E naquela época não era diferente. Então entenda você, compreenda, que quando Deus coloca ali Adão e coloca Eva, e eles cometem um erro e um pecado, eles saem do jardim do Éden, e no local onde Adão irá ficar agora, ele está exposto junto com a sua esposa e seus filhos. A Bíblia não fala de filhas, a Bíblia fala de Caim e fala de Abel, mas com certeza Adão teve sim mais filhos, teve homens e mulheres, teve sim. Mas vamos aqui nos focar em Caim e Abel. Quando Caim começa a crescer junto com Abel no lugar que eles estão, é certeza absoluta que eles começam a caminhar nos lugares por onde estão, e com certeza ele vê algumas coisas ali, e o pai diz para ele não se aproximar, que aquele povo que ali está é um povo ruim. Porque quando ele comete ali o erro, quando ele mata o seu irmão, olha o que acontece aqui, ó. Olha o que ele diz aqui no capítulo 4, no versículo 14, a partir do momento que ele comete esse homicídio. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será, presta bastante atenção nessa parte B, e será que todo aquele que me achar me matará. Quando ele cita isso, ele está falando de pessoas que ele viu, de pessoas que ele já, de longe, ele visualizou, fazendo maldade, matando outras pessoas. Está na Bíblia. E olha o que Deus responde para ele. Deus confirma que há pessoas fora da posição onde eles estão, da região e do local. O Senhor, porém, lhe disse, versículo 15, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. O próprio Deus confirma que Caim falou que há pessoas longe ali da região onde ele, o pai, a mãe e o irmão estavam, que são pessoas de coração ruim, que têm maldade no coração. O próprio Deus confirma isso, mas as pessoas não querem ler esse texto e esse contexto, querem apenas ler a parte que lhes interessa. Mas tem mais aqui para explicar para você aonde é que entra a esposa de Caim. Vamos até lá. Quando Caim sai daquela posição, ele vai até uma terra que se chama Nod. Agora, por que a Bíblia cita esse local que se chama Nod? Quem deu esse nome a essa localização, a essa região que se chama Nod? Alguém tem que ter colocado o nome nessa cidade, porque o próprio Caim, quando ele tem o seu filho, quando ele tem ali uma esposa, quando ele concebe ali com essa esposa um filho, ele o chama de Enoque e diz que levantará uma cidade com o nome de Enoque. Você está compreendendo onde eu quero chegar? Então, Nod,
Pela tradução bíblica, ele é um nome de uma pessoa que peregrina. É uma pessoa que não para nos lugares, porque era comum naquela época as pessoas ficarem em um determinado ponto, consumirem ali determinados frutos, determinados legumes, e depois se mudar para outra localização. Então eles eram peregrinos. E esse Sinode que a Bíblia cita, é bem provável que ele seja um peregrino, um homem que se mudava de lugares a lugares. Hoje nós conhecemos algumas pessoas que nós muitas vezes não chamamos pelo nome. Uma pessoa, por exemplo, que veio de Minas e começa a trabalhar num determinado local ou vai morar, você, para não chamá-lo pelo nome, você chama o mineiro. Se veio do Rio de Janeiro, o carioca. Se veio da Baixada Santista, o santista. Se veio de Santos. E por aí vai. E por aí vai. Muitos criam esse apelido. O Paraná, o Ceará, e por aí vai. Então nós vemos que essa questão de colocar ali o nome da pessoa em uma determinada região já vem de muitos anos. Há muitas cidades, na cidade de Minas, por exemplo, onde eu visitei muitas vezes, onde eu tive prazer de visitar a cidade dos meus pais. Ali nós conhecemos as cidades pelos nomes das pessoas que a fundaram, que criaram o local. E dentro da própria cidade, onde tem ali as fazendas, também é chamado pela localização do dono. Vamos até a terra de Freitas, vamos até a terra do Silva, vamos até a terra do Jordão. Então ali cada um chama dessa forma. E por que a terra de Nod, ela não é reconhecida dessa mesma forma? Ela tem que ser falada por muitos aí que fazem os vídeos explicando sobre a esposa de Caim, que Nod é apenas um peregrino, uma pessoa que vai de um lado para o outro, e assim era Caim, que ele estava peregrinando. Na verdade, ali foi onde ele encontrou uma mulher e teve a sua filha. Foi aí que entra a pergunta: quem é a esposa de Caim? Ela convivia na terra de Nod. Caim chega até a terra de Nod, ninguém irá poder tocar nele, porque Deus deixou uma marca. Com o tempo, ele vai criando relações ali, ele vai criando afinidades, ele tem uma esposa, ele tem filhos, ele sai dessa localização e vai para uma outra região, onde ali ele chama agora essa região com o nome do seu primeiro filho, que é terra de Enoque. E todo mundo que estiver nas redondezas irão falar: vamos até a terra de Enoque. Então Caim teve relação com suas irmãs? Claro que não. Caim teve relação com algum parente dele? É claro que não. Mas as pessoas preferem dizer que Caim teve sim relação com uma irmã, que Caim teve sim filhos com uma irmã, que Caim se aproximou de uma de suas irmãs e teve filhos. As pessoas acham mais fácil explicar desta forma. Por que não falar a verdade? Acabei de falar para vocês aqui, Salmo 40, versículo 8, 9 e 10. Por que não falar a verdade que está na Bíblia? Já que é para ler texto, ler contexto e ler corretamente as passagens, então leia, você que faz vídeos. Então leia. Por que tirar a autoridade de Deus no capítulo 1, onde está lá naquela minissérie, que não comenta dessa parte, que ela fala da criação ali dos seres viventes, mas não fala que Deus criou o homem, macho e fêmea o fez, com a sua boca, com a sua voz, com a sua autoridade, assim como fez todas as coisas. Por que não dar essa autoridade para Deus? Calar Deus. Olha o perigo, hein? As pessoas estão calando Deus. Calando. Eu sei que esse vídeo vai dar muita coisinha, vai dar muitas pessoas que não vão concordar. Mas se você não concorda, lê a Bíblia. Pede revelação para o Espírito Santo. Pede para ele te mostrar o que tem ali na passagem e o que tem na outra. Porque está muito simples. Você não é pregador da palavra? Você não tem estudo teológico?
Você não tem, pede conhecimento do Espírito Santo. Leia o capítulo 1, veja ali a criação de Deus. Deus descansou, não havia motivos para Deus ir fazer algo novamente, porque é a mesma coisa que você contratar um especialista para a sua casa para fazer uma reforma. Essa pessoa trabalha ali alguns dias, depois que ele vê que tudo está bom, está perfeito, ele te entrega o serviço. Ele precisa voltar para fazer alguma coisa? Não, porque tudo estava de acordo com aquilo que você queria. Ele só irá voltar se você perceber que algo não ficou bom. E foi o que aconteceu com Deus. Então, você que quer fazer vídeo, estude mais. Peça a revelação do Espírito Santo. Eu sei que vai ter comentários, mas fale a verdade sem medo. E você aí que está vendo esse vídeo, quer fazer sua pergunta, quer tirar sua dúvida, fique à vontade. Pergunte. Terei prazer em responder para você o que está na Bíblia, como eu fiz agora. Pois essa dúvida aqui, ela traz com muitas pessoas coisas erradas. Como já aconteceu aqui, de pessoas falarem de Eliseu, que Eliseu sobe ali numa carruagem de fogo. A pessoa insiste em falar que Eliseu, ele sobe ao céu pela carruagem de fogo. Leia a Bíblia. Eliseu sobe num redemoinho. Quer transformar a sua dúvida, a sua pergunta num vídeo? Está aí a minha rede social. Manda para mim uma pergunta, tire sua dúvida, e eu irei responder para você o que está aqui, sem medo, sem receio de falar a verdade. Sem querer que venha seguidores para o meu canal. Sem querer que pessoas fiquem compartilhando meus vídeos. Eu falo o que está na Bíblia. E se você gostou, dá um like. Siga meu canal. Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.